Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o teatro pós-dramático. O teatro pós-dramático praticamente é aquele que se formou durante o século XX, especialmente no final do século XX, mas contendo elementos do que a gente chama vanguarda, que são os movimentos de ponta de investigação de uma linguagem teatral e que quebram um pouco com a visualidade da representação. O que seria a visualidade da representação? Seja a representação de um texto dramático pré-escrito à cena, ou seja, a representação de um mundo concebido pré-escrito à cena, a representação que o teatro pós-dramático quebra implica em um vetor direto, né? Então eu tenho um mundo, eu vou lá e vou imitar esse mundo, vou representar esse mundo, vou reproduzir esse mundo. Ou eu tenho um texto e vou reproduzir o que supostamente estaria evocado enquanto visualidade ali naquele texto, enquanto existência, né? O teatro pós-dramático parte de outros princípios. Ele parte do princípio do jogo e ele parte do princípio do arranjo. E ele parte do princípio do fragmento, e ele parte do princípio dos materiais em interação ou até mesmo em disjunção. O que seria isso? É como um mosaico, né? É como vetores que se interagem ali e se opõem também. Então não existe um elemento a representar. Existem muitos elementos que estão em interação ou em disjunção, inclusive em oposição, inclusive se tensionando, né? Então, o teatro pós-dramático está muito ligado à noção de dispositivo, né? Que são vetores em crise, né? E também a noção de um sujeito que é descentrado, ou seja, a gente não tem a totalidade das coisas, nem do nosso próprio olhar. Nós, enquanto sujeitos, não somos capazes de representar uma unidade, porque essa unidade, primeiro, não existe. A linguagem é puro fragmento, né? Puro deslizamento, e também depende do desejo de quem olha, do desejo de quem retrata algo, que também está, digamos assim, atravessado por memórias, por reverberações, pelo próprio corpo que atualiza coisas que a gente não percebe. Então, assim, digamos que o teatro pós-dramático, ele está ligado à ideia de um sujeito descentrado que não domina o próprio olhar, que também é reconstituído e refeito na medida em que cria a obra. É como se o sujeito se refizesse quando ele obra, quando ele constitui uma obra de arte. Então, o teatro pós-dramático, ele é complexo, né? Ele não é simplesmente a representação de qualquer tipo de unidade, seja do texto ou seja do mundo. Ele está susceptível a um dispositivo complexo de tensões, né? Então, as vanguardas às quais eu estava me referindo, lá no começo já do século XX, elas trouxeram muitos elementos que influenciaram, digamos assim, ou que constituíram, digamos assim, o teatro pós-dramático que surgiu lá no final do século. Bom, sobre essas vanguardas, é importante a gente ter ciência de alguns nomes, né? Um deles é o Meyerhold. Meyerhold era um ensinador russo que foi perseguido num determinado momento pelo sistema exatamente pelas suas pesquisas de ponta. Meyerhold queria retratar três coisas, melhor dizendo. Uma era a abstração. A abstração, quando a gente fala, é um pouco em referência às artes visuais, né? E em oposição ao figurativo, né? Então, as artes visuais, ela tem, enquanto investigação de linguagem, esse par de opostos, né? Quando eu retrato algo que é detectável como uma figura, né? Se eu desenho um carro, uma rua, uma pessoa, uma casa, ou se eu diluo com essas bordas e caminho para a abstração. Então eu não consigo mais definir direitinho ali o desenho de um mundo figurativo, né?
mas eu até consigo, olhando as manchas, evocar, associar figuras, mas elas estão o tempo todo em movimento. É como olhar para as nuvens, por exemplo, né? Quando a gente consegue associar figuras e dali a pouco é outra figura, dali a pouco é outra. É como se o sujeito se engajasse em uma interpretação da imagem que está o tempo todo em movimento. Isso é o que a gente está chamando aí de abstração nas artes visuais e que também vai para a cena teatral. Uma das pesquisas do Meyerhold era essa. Então ele se atém muito às formas corporais. Uma das dificuldades de trabalhar com abstração no teatro é que o corpo humano ele é uma figuração, né? O público quando vê o nosso corpo ele já vê uma figura formada, né? Só que a gente consegue desconstruir esse corpo. E para isso desconstruir e construir novamente. E para isso, Meyerhold criou uma técnica chamada biomecânica, muito inspirada no balé moderno, que tinha recém surgido na época. A biomecânica, ela encara o corpo como puro movimento, vetores em tensão, em explosão, em oposição e em movimento. Quando o corpo se põe em movimento enquanto forma, enquanto linha, enquanto ritmo, ele deixa como se fosse um rastro do seu próprio movimento no ar. É como se a gente conseguisse ver o figurativo do corpo, mas ao mesmo tempo o abstrato do movimento. Então, essa era uma das pesquisas, inclusive ele foi perseguido por causa dessa pesquisa e foi, no final da vida, teve um fim trágico e foi assassinado pelo regime na época. Outra pesquisa do Meyerhold era com o popular. Ele tinha um desejo de levar o teatro ao chão de fábrica, ao povo, e de constituir o teatro enquanto ação política. Então ele abria a tribuna livre, chamava o público para falar, para se posicionar no microfone. Ele parava a peça de uma certa forma, então ele começa a trabalhar com uma ideia de fragmento e de ruptura, né? Ele fazia muitas experiências de encenação, que tomavam a encenação como uma construção e não algo dado como reprodução de um mundo pronto, né? E aí ele vem também a dialogar com o Brecht, lá na Alemanha, na década de 30, de 40, fazendo suas pesquisas, com o Piscator, também na Alemanha, lá na década de 10 e 20, fazendo suas pesquisas, todos trabalhando com a ideia de fragmento, de justaposição, de várias visualidades ao mesmo tempo. Brecht trabalhava com cenas concomitantes, Piscator trabalhava com projeções várias ao mesmo tempo, várias sobrepostas, várias justapostas. Então você começa a ver o fragmento dentro de uma espécie de mosaico que a cena se torna, a divisão de foco da plateia que não sabe direito para onde olhar e que tem que juntar as coisas na própria interpretação. Aí você começa a ver uma complexidade tanto do mundo quanto da cena. O teatro de vanguarda também parte da ideia de que o mundo, o próprio mundo, não só a cena, mas o próprio mundo é múltiplo, é fragmentado, né? O próprio sujeito é fragmentado. Então tá aí, Meyerhold, Brecht, Piscator, com as suas pesquisas com o fragmento. A terceira vertente que eu tinha falado de Meyerhold, né? Juntando aí a questão do popular, a questão do abstrato e a questão do fragmento. Então essa terceira pesquisa seria a do fragmento, que implica também numa abordagem do texto bastante original. Quando ele pega textos dramáticos pré-cena escritos. Ele pega Ibsen, ele pega outros, só que ele duplica personagens, ele cria cenas, ele inverte cenas de ordem. Então você começa a ver realmente o texto dramático como um material a ser manipulado. Assim como o artista visual ele tem as tintas, o artista cênico ele também tem palavras. A palavra está na mesma ordem da matéria, assim como os objetos, assim como as plataformas que o Meyerhold usava, assim como as tintas, assim como as roupas, assim como as luzes.
Você vê uma pesquisa do Craig, por exemplo, com luz e espaço, né? Surge um movimento do palco vazio, só construído com luzes e plataformas, e quinas e ângulos, e quadrados e retângulos, né? Então você vê o abstrato sendo levado às últimas consequências e o ator como um corpo a também ser moldado. Por isso a grande importância dada à plasticidade corporal nessa primeira metade aí do século XX, e depois vão surgir aí mais para a metade, começo da segunda metade do século XX, as pesquisas de Barba e Grotowski, com uma abordagem já um pouco deslocada do corpo, mas também partindo dessa ideia de plástica. A gente pode pegar aí Artaud, Grotowski e Barba como 3 grandes influências também do pós-dramático. O Barba já enquadrado mesmo no movimento pós-dramático, o Barba é vivo até hoje, faz suas pesquisas até hoje no Odeon Theatre. E eles têm uma visão, principalmente Grotowski e Artaud, de que não é só a plástica, né? O Artaud é uma figura ímpar, enquanto influência aí da vanguarda, que ele desdiz algumas coisas sobre a plástica, ele chama de enfeite, e ele diz que precisa ser recusado esse enfeite. Essa plasticidade gratuita, ele chama, né, de gratuita, no pós-dramático muitas vezes é exacerbada essa plástica que Artaud está aí questionando. Né? Então, assim, o pós-dramático ele não é de uma linguagem única, ele não é nem mesmo considerado uma estética, né? Ele é considerado um movimento, um grande guarda-chuva, uma grande tendência do final do século XX e da virada e do começo do XXI, e não uma estética, porque no pós-dramático nós detectamos muitas estéticas diferentes, né? E Artaud é um sujeito ímpar da vanguarda, e ele questiona a plástica, ele está em busca de uma espécie de essência, de alma, que estaria para além desta plástica. O Grotowski também, apesar de trabalhar muito tecnicamente o corpo, exaustivamente a plástica do corpo, ele busca o que ele chama de baterias psíquicas, né? Tanto Artaud quanto Grotowski, eles querem evocar aí uma questão que é difícil falar sobre, né? Porque não é exatamente uma essência, porque se você falasse em essência, você assumiria o discurso de uma unidade, né? E não é isso. Mas é algo quase místico mesmo. Grotowski termina a vida dele fazendo o que ele chama de teatro vertical, sem plateia, numa relação vertical com o cosmos mesmo, né? E o Artaud também tinha uma espécie de ambição mística, ritualística, e ele extrapolava as bordas de qualquer tipo de visualidade ou sonoridade pensada e bem feita. Ele ia para o rito, para o grito, para uma exacerbação dos afetos muito intensa. Então são figuras que a gente precisa problematizar, né? Não existe uma verdade, digamos assim, fechada sobre o trabalho desses diretores, né? Existem textos belíssimos escritos por eles, que vale a pena a gente estar retomando sempre, porque eles transmitem, na verdade, o Barba também, algo nas entrelinhas. Eles escrevem sobre teatro quase como se fosse uma literatura, quase como se o escrito fosse uma segunda obra. Eles são grandes escritores. E a gente lendo, a gente sente aí uma transmissão sobre a poética cênica de algo que está além do próprio domínio da construção. Então, a gente se depara aí com uma espécie de natureza da linguagem teatral, da ordem do indizível, que a gente busca o tempo todo, ou seja, da ordem da poética. Mesmo quando existe um jogo plástico, esse jogo plástico, se ele ambiciona estar na ordem da poética, ele trabalha com algo do indizível,
né? Ele trabalha com bordas que apontam para fora da linguagem, para fora do que a gente pode traduzir, e por isso o estatuto de obra. Nós temos um grande teórico do pós-dramático chamado Hans Thies Lehmann. Foi ele que lançou o termo e foi ele que lançou o livro chamado Pós-Dramático, que chegou até nós em 1999, e ele sentiu, percebeu todo um movimento de grupos e de novos diretores no final do século XX, onde também o público era colocado num outro lugar, não só como espectador passivo, mas ele começou a perceber que existia uma tendência à quebra dos espaços, né? Uma quebra do dispositivo tradicional de palco e plateia, porém a gente vê diretores como Pina Bausch, que trabalham com a dança e o teatro, que sustentam a relação palco e plateia e também são considerados dentro do pós-dramático, ou seja, novamente eu falo que não existe uma regra ou uma receita ou uma linguagem só, mas várias. De qualquer forma, existia a tendência de colocar o público como participante. Eu mesma participei de uma espécie de ritual teatral, não sei nem se dá para chamar de espetáculo exatamente, onde nós, público, éramos apenas 7 pessoas, éramos colocados no lugar do sequestrado, encapuzados, colocados num carro, levados a circular por São Paulo. Perdemos totalmente a noção de direção espacial. Éramos levados supostamente para um calabouço, que na verdade era o mesmo lugar onde a gente estava antes, mas a gente perdia a noção de direção. E vivíamos uma situação forjada como se fosse verdade. Isso também está dentro do teatro pós-dramático e é uma estética totalmente diferente de uma Pina Bausch, onde eu sento na plateia e vejo aí uma mistura entre dança e teatro, que foi chamada de dança-teatro, né? Que é um terceiro gênero, não é nem dança e nem teatro, é dança-teatro. Então, assim, é muito complexo, né? O que serve para nós hoje no Espírito Santo e no século XXI? Bom, gente, eu falei rapidamente das vanguardas, existem outras, tá? É importante a gente se colocar em investigação e em diálogo com o campo do pós-dramático. Primeiro, ele nos apresenta um certo princípio de liberdade. A partir do momento que a gente se descompromete a representar uma unidade, a gente está diante de um princípio do jogo com o fragmento, do jogo com um dispositivo que implica a experiência do sujeito que olha e que obra. Isso é um princípio fundamental, né? Que implica também a experiência do sujeito público, que faz parte desse dispositivo, e que implica também uma espécie de falha, uma espécie de erro, uma espécie de singularidade em cada obra. Então, esses princípios de que eu vou errar, eu vou falhar, eu vou me pôr em experiência para que a obra surja, ele é extremamente importante e ele é evidenciado no pós-dramático, bem como o princípio da fragmentação e do arranjo, né? É importante a gente ter consciência desses princípios e se colocar em movimento de investigação para que a obra ela seja testemunhal de um certo momento da vida daquele sujeito e de um certo recorte histórico daquele contexto, daquele mundo, daquela linguagem, daquela parte da história. E assim se colocar a serviço da cultura e do seu tempo. É importante também a evidência do diálogo, a evidência da troca com as diferentes resoluções estéticas desse campo do teatro pós-dramático, né? Então, como eu falei várias vezes já, existem estéticas diferentes.
Então, nós intuitivamente ou analiticamente, reflexivamente, a gente dialoga com o que está já dado e posto e que nos antecede. Esse diálogo, ele é fatal. A gente não se inscreve enquanto artista em um campo do conhecimento específico, que é a arte, sem estar articulado e ligado e influenciado por referências. O que acontece é que o pós-dramático, ele explicita isso. E ele nos põe a consciência disso. Tendo a consciência disso, a gente propositadamente aumenta o nosso leque de referências, estuda as referências, toma contato não com uma linguagem específica, né, que no caso seria a que veio antes, que era a representação, mas com os diversos tipos de referência que o pós-dramático nos permite, e vamos aí costurando intuitivamente ou analiticamente ou reflexivamente o que nos interessa. Então, o diálogo explícito, que chega até mesmo à citação ou à paródia, né? A paródia é quando a gente traz a visualidade da estética citada e exagera tanto, né, que chega a paródia, a gente chega a subverter o objetivo daquela estética, tirando um sarro dela. A citação, ela está presente, né? Muitas vezes eu trago flores no chão, sabendo que aquilo vem da Pina Bausch. Muitas vezes eu trago uma roupa social como princípio da não construção de um personagem, né? Mas como construção de uma figura social, sabendo que isso vem da Pina Bausch, né? Muitas vezes eu coloco uma sobreposição de projeções, sabendo que isso vem do Piscator. É a consciência de que não somos originais, porque já está dado na cultura esse recurso. Nós, como sujeitos inscritos nessa cultura como artistas, temos o direito e até o dever de manter viva essa cultura e usar esses mesmos recursos. O que acontece? Não somos originais, porém somos singulares. Ou seja, como esses elementos me atravessam enquanto artista e como eu manejo, né? Eu não domino, mas eu manejo o dispositivo de criação com esses recursos, diz respeito a uma forma singular, a uma forma que não se repete em lugar algum. Diz respeito às minhas próprias experiências e à minha capacidade de me abrir para a experiência que implica o erro. Então, mais uma vez eu digo, quando todos esses materiais são citados, quando todos esses materiais são contemplados, são usados, são repetidos, são reverenciados como formas de se fazer obra, de se fazer arte, eles passam por mim e passam por um contexto histórico, um recorte muito específico, eles são transformados. Não tem como repetir, porque se diz respeito a um outro contexto, tanto pessoal quanto histórico e social e cultural. Então o que acontece? Existe uma transformação, existe um rearranjo, existe uma desconstrução inevitável que imprime a minha experiência. A minha experiência significa falha, significa esforço, significa deslocamento, deslizamento, novas impressões, novas resultantes, novas desconstruções. E aí uma obra nova, esta sim original, surge. O próprio artista ele não é original, mas aquela obra como única, ela sempre vai ser original, desde que nós nos abrimos para a experiência de obrar, que implica uma certa desproteção, um certo não saber. Então é complexo sim, é neste par saber e não saber, é neste par diálogo, inovação, singularidade, construção, desconstrução, pós-dramático, atualidade. O que nos importa nesse estudo do pós-dramático?
abrir um campo de investigação sobre a poética cênica. Para quê? Para que ela continue viva. Por quê? Porque se a gente ficar só repetindo a representação, a gente está trabalhando com algo morto. Se a gente se coloca em investigação com um campo que pressupõe essa abertura para novos arranjos, a gente está trabalhando com algo vivo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como recado final nessa masterclass sobre pós-dramático é isso. Vamos nos abrir para um campo de experimentação chamado pós-dramático. Vamos investigar as possíveis resoluções e nos apaixonarmos por elas, para que elas possam nos influenciar, nos atravessar e provocar em nós novas obras. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar por hora. É só o início, temos muito a pesquisar. Nosso campo é belíssimo, ele implica em muitas possibilidades de vida para a poética cênica, tá bom? Obrigada, boa sorte a todos nos seus trabalhos.